Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Siqueira. Eu sou o Van. Estamos aqui mais uma vez para colocarmos a Bíblia em foco. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o like, compartilhar esse conteúdo que é de muita valia para o nosso canal. E vamos para o assunto de hoje. Vamos falar sobre arrependimento. E o texto que eu quero ler para vocês está em Mateus, no capítulo de número 3, e a partir do versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. O nosso assunto hoje é arrependimento. E para começar, antes da gente começar o texto aqui, eu quero que você fale sobre o que significa a palavra arrependimento, né? No original, qual o significado da palavra arrependimento? Então, no grego, né? Nós temos aqui a palavrinha, escrevi aqui. Essa aqui aparece aqui no Evangelho, quando o João fala, né? Que é metanoite, né? E que vem da palavra aqui, ó. Metanoeu. Metanoeu, né? De meta, que quer dizer depois, mudança, além, e de noel, noel, né, que quer dizer pensamento, mente, reflexão, que da onde também vem a palavra aqui, ó, metanoia, né, que quer dizer uma mudança de mente, uma mudança de entendimento, uma mudança de reflexão, que também está ligado com a ideia de voltar, assim, né, como aqui na Bíblia Pentecostal. A Bíblia Pentecostal, né, falando aqui de metanoia, ele diz que é voltar-se ao contrário, dar a volta completa, né? Que quer dizer, você ter você voltar, você ter uma mudança de pensamento, de mente, nessa palavra aqui. E no hebraico aparece uma outra palavra aqui também, que é interessante, eu escrevi aqui também, né? Que é a palavra techuvá, né? Techuvá, e aqui lá no hebraico, Yohanan, João falando, é tuvu techuvá, que quer dizer voltar também. Tem a ideia de voltar-se, né? De chuva, de voltar, de retornar. Então a ideia de arrepender-se é uma ideia de você retornar, você voltar, você virar-se, né? Você tem uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, e depois você voltar-se para Deus, né? Através aí do batismo do Messias, de Jesus. Bem, aí a gente vê que João começou sua mensagem pregando o arrependimento. Agora nós vamos para Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, que diz assim, ó: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Neftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Bem, eu quero
perguntar também qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Então, o remorso ele poderia ser tido assim, ser entendido como um arrependimento superficial, né? Não seria um verdadeiro arrependimento. Se você pegar aqueles 2 ladrões que estavam na cruz com Jesus, os 2 ali, eles não eram em si só ladrões, né? Porque ladrão em si não era crucificado. Eles eram assaltantes, participou de alguma coisa que matou gente, salteadores, né? O termo fala. Então, os 2 ele estavam ali crucificado. E você vê que os 2 ele tem um arrependimento. Mas um dos ladrões, ele está ali arrependido dos salteadores pelo que aconteceu com ele na realidade. Ele está com dó dele. Então isso aí poderia ser entendido como um remorso, um arrependimento superficial. Tanto que ele fala para Jesus, né? Se tu é o filho de Deus, tira a gente aqui dessa cruz. Existe pessoa que quando causa um mal a outra pessoa e vem a consequência, né, ou quando a pessoa mata alguém, ou vai preso, ou comete alguma ilicitude, algum crime, a pessoa, ela por ver que ela está sofrendo a penitência, ela começa a ter dó dela, né? Dizer, coitadinho de mim, agora eu vou ficar tantos anos preso. Mas ela não tem uma consciência de chegar a uma compreensão, que seria o verdadeiro arrependimento, do mal que ela causou a outra pessoa, do prejuízo que ela causou a outra pessoa, né? Então você vê isso aí num remorso, é um arrependimento momentâneo, superficial, daquele momento. Mas aquele ladrão, se ele fosse liberto daquela cruz, com certeza ele ia voltar para o crime, ia voltar a cometer novamente ilicitude. Agora, o outro ladrão não, ele já disse que eles eram merecedor realmente daquela pena. Porque a lei já estipulava que se você tivesse aquele tipo de ação, você receberia aquele tipo de punição. E ele diz lá para Jesus que lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Quer dizer, ele teve o quê? Naquele momento, ele teve uma mudança de pensamento, né? De metanoia. Teve uma mudança de pensamento e ele teve um arrependimento pelaquilo que ele pode ter causado a outras pessoas. Então essa é a diferença de um arrependimento, de um remorso superficial e de um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele causa uma mudança de vida. E é isso que João, quando ele está pregando ali no deserto da Judéia, ele está conclamando as pessoas, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Porque o arrependimento, né? Para você entrar no reino dos céus, é exigido o arrependimento. Não há como você entrar no reino sem um verdadeiro arrependimento, sem uma verdadeira, né, mudança de mentalidade, mudança de postura, mudança de mente. É isso aí. É porque isso é um dos significados também, é mudança de mente, né? É porque o arrependimento ele é exigido do homem, né? Para ele entrar no céu, mas é também exigido uma mudança de vida na pessoa. Que é o que muitas pessoas, às vezes, elas querem aceitar Jesus, mas elas não querem realmente ter uma mudança. Elas estão buscando uma mudança ali momentânea, superficial, às vezes dado algum medo, algum trauma, alguma dificuldade, né? A gente vê muito isso, o cara entra na igreja pelo algum medo, pela alguma dificuldade, porque, sei lá, o casamento dele tá acabando, mas ele não tá realmente com um foco pensando no reino dos céus, ele tá pensando naquele problema. Resolver a sua situação. E quando aquele problema é resolvido, ele também abandona, né? Ele abandona o reino. E você vê isso, muitas pessoas veem 10, 20, 30 anos, eu sempre bato nessa tecla. A pessoa 10, 20, 30 anos, e ele ainda está na igreja, nunca leu toda a Bíblia, a mentalidade dele ainda não muda, né? Ele ainda não teve um metanoia, né? Ele não teve uma meta, que vem de meta aqui, né? Depois, virasse, voltasse. Inoio, pensamento, reflexão. Ele não teve realmente uma verdadeira reflexão das atitudes dele. Não reconheceu, porque também se não reconhecer, né, que entrar a pessoa precisa se arrepender para entrar no reino, se você não se arrepender, não reconhecer isso, é impossível o arrependimento. O arrependimento. Né? Tem que reconhecer, você tem que sentir no coração que você precisa. Aí entra aquelas pregações, aquelas ideias superficiais que as pessoas têm. Não, para eu entrar no reino, basta eu ser bonzinho. O reino, ele exige.
ele exige uma mudança de atitude, exige uma mudança de padrão, né? Tanto que Jesus ele vai falar lá em João 3,5, né? Que aqueles que não nascer da água, né, e do Espírito jamais entrarão no reino. Então é uma exigência que você tem que ter uma mudança de postura. Aí eu vou para outro texto aqui, ó, que é de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmão? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Veja que esse discurso aqui foi depois foi no Pentecoste, né? Depois daquele movimento do Pentecoste, Pedro, a Bíblia diz que Pedro deu um discurso. Você vê que o discurso de perdão foi tão forte que as pessoas correram até ele e perguntaram o que podia fazer para entrar no reino de Deus. Agora veja o que foi que Pedro respondeu. O que é que se deve fazer para entrar no reino? Arrepender-se. 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 Aí no capítulo 3 e no versículo 19 do livro de Atos também diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Quer dizer, é uma exigência do reino. Você vê, João começa pregando o arrependimento, o ministério de Jesus começa, a primeira coisa que Jesus prega é o arrependimento. Depois do dia de Pentecostes, o discurso de Pedro, arrependimento. E a gente vê que o arrependimento, ele vem casado com o batismo, né? Com o batismo, né? Arrependei-vos e seja batizado. Né? Seja batizado, porque o batismo ele é o testemunho, né? Que você realmente se arrependeu. Eu diria que ele é a assinatura do contrato. O batismo ele tem esse significado que vem de duas palavras. Eu estava até estudando a palavra batismo, né? Vem de duas palavrinhas interessantes que pode ser usada como batismo. Uma é essa aqui, ó. Baptizo, que quer dizer, pode também ser entendido como lavar, purificar. E batismos, né? Que é imersão, imergir, que tem que ser como se você fosse lavar um prato, por exemplo. Para você lavar um prato que está sujo, você tem que imergi-lo dentro da água, né? Você imerge ele dentro da água e você limpa ele, que vem a ideia de purificação. Tanto que o batismo, ele era uma coisa já praticada pelos levitas, né? Pelos sacerdotes. Era um costume que vinha ali do templo, que antes do levita começar o seu trabalho dentro do templo, ele tinha que se batizar. Ele tinha um miqueve, né? Ele ia lá numa piscina, e ele tomava um banho, se batizava para se purificar, e depois vestia a sua roupa de sacerdote, de levita lá, e ele começava a ministrar dentro do templo. E esse conceito, ele é trazido também para o Novo Testamento, né? Esse conceito de batismo, de purificação, né? No hebraico nós temos aqui a palavra tevilá, né? Tevilá, que tem essa ideia também de você se purificar. E quando o João está aí anunciando no deserto, ele tá anunciando que o reino vem, né? O reino vem. E o reino exige que você se arrependa. E para você entrar no reino, você tem que passar pelas águas. Que também é onde Jesus vai dizer para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E você entende uma coisa, que o povo de Israel, quando ele estava lá no Egito, que eles eram escravos no Egito, para ele rumar em direção à terra prometida, era necessário ele passar pelas águas, pelo mar, do Mar Vermelho. E ali ele ia ter o quê? Uma mudança de vida. E quando eles passam, aí é outra coisa interessante, que a gente sempre bate nas mesmas teclas, né? Que quando eles passam pelo mar, Deus agora, quando vai dar os mandamentos para ele, o que é que Deus fala? Agora, né, que vocês saíram do Egito, passaram pelas águas,
Então, indo em direção à terra prometida, o que é que Deus diz para o povo de Israel? Sede santo, porque eu sou santo. Então, você vê que eles recebem os mandamentos, recebem a lei e tal, a Torá, recebem todas aquelas mitzvah, aqueles mandamentos que eles deviam agora praticar, porque agora eles eram um povo santo. E um povo santo deve viver sobre uma lei santa, sobre um costume santo, sobre uma consciência, né? Uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de reflexão, não como um povo que vivia no Egito escravo. Agora eles iam ser uma nação de sacerdotes. E esse conceito do reino do céu, né, Malachut e Hashemayim, é passado aqui por João, é passado por Jesus, é passado pelos apóstolos. Para você entrar na terra física de Israel, naquela época, você teria que cruzar o mar. Agora você precisa cruzar as águas do batismo para você nascer de novo, para você ter outra mentalidade, outra mudança, outra postura. E para isso você vai ter que deixar a vida do Egito para trás. É um novo reino, novos mandamentos, nova mitzvah, nova compreensão, nova mentalidade. Infelizmente, né, muito daquele povo que saiu do Egito, eles ainda têm a mentalidade de escravo, porque eles sempre ficavam tipo olhando para trás. Tem muito crente que tá assim, ele olha muito para trás, olha para frente, irmão. Quem olha para trás vira sal. É aqui também no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 16 também, diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Será condenado. A salvação ela sempre está ligada a arrependimento e a batismo. Né? Eu achei aqui também eu estava estudando sobre esse texto do que significa arrependimento. Aí um dos significados que eu achei bonito, né? Era usado pelo exército. Quando o comandante gritava metanoia, o exército mudava de rota, dando uma volta de 180 graus. Quer dizer, é fácil de você entender o que é o arrependimento. Você está praticando as coisas más, as coisas ruins, e de repente você volta, né? É porque o homem lá no princípio do Jardim do Éden, né? Ele foi criado para quê? Ele foi criado, o propósito do homem existir é para servir a Deus. Eclesiastes fala isso. E quando o homem peca, né? Como ele come da fruta do bem e do mal, ele é desviado do seu propósito. Sai da rota, né? Ele vai sendo desviado. Então, quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai estar sendo desviado do seu propósito. Então, você vê hoje a humanidade tá num completo desvio. E o que é que tá aumentando, né? Tragédia, gente jogando criança pelos prédios aí, que infelizmente está toda agora hora no noticiário. Jogando em cesto de lixo, Cracolândia, né? Que só aumenta, os governos tudo desesperados, já não sabe mais o que fazer, já não tem mais o que fazer. Já perderam a mão, né? Já perderam. A droga mesmo, vai acabar sendo... já perderam a mão. É uma questão de tempo para ser liberada, porque os governos não conseguem mais lidar com essa situação. Eles acham que agora a solução é liberar. E não vai ser, vai piorar a situação. Exatamente. Criando e a sociedade prega também uma exaltação à droga, né? Você vê, existe... Eu me lembro que quando eu era criança, você ia assistir TV, existe aquela propaganda, né? Digarão as drogas. Hoje não, hoje é status, hoje é bonito, mas porque a realidade é outra, né? Tá os artistas, os famosos, tudo. Exatamente, gosta dá um disso, culto à droga, né? E a realidade hoje é outra. Basta você ver a Cracolândia, as esquinas. Infelizmente, a vida do ser humano tá decaindo, né? A sociedade ocidental tá decaindo. E puxando um parênteses aqui nesse assunto nosso, que para entrar no reino de Deus não é de qualquer jeito, tem regra para entrar no reino. Jesus morreu, derramou o sangue, ele abriu a porta. Isso é que muitas vezes as pessoas não entendem. Jesus abriu a porta, mas tem regras para entrar nessa porta. Não só é meter o pé e entrar, não. Você tem que se arrepender, você tem que ser santo, você tem que se batizar. Não é de qualquer maneira, não. Aí muitas vezes as pessoas entram numa discussão que eu acho que é uma discussão que não tem nenhum, sei lá, nenhum valor, não edifica nada, que é esse negócio que quando as pessoas morrem. Aí fica aquela resenha. Muitas vezes é pastor mesmo, fica dizendo, fulano de tal foi pro inferno, fulano de tal foi pro céu.
Rapaz, depois da morte, diz a Bíblia que segue-se o juízo. Né? Depois da morte está com Deus. Deus é quem vai dizer quem foi salvo, quem não foi. Porque a gente não pode garantir por ninguém. O cara pode ser crente há 40 anos, mas a gente tem Só Deus sabe o coração. A gente tem aquela esperança, né? Exato. Aquela fé, porque a Bíblia diz que quem andou nessa fé vai ser salvo. A gente, não, o irmão morreu, foi pro céu, mas de certeza mesmo nós sabemos se foi. Só Deus sabe. Só Deus sabe, porque ninguém sabe da vida de ninguém. Salvação é individual. A Bíblia diz que só quem conhece o coração do homem é Deus. Eu acho que a própria incerteza já é a dúvida, né? A pessoa fica, será que foi? Aí precisa de uma revelação. Já me vieram perguntar sobre esse assunto, né? Aí fulano foi, não foi. Rapaz, eu fui chamado para pregar para os vivos. Depois que segue na morte, segue-se ao juízo. Aí já não me compete mais, já não é interessante mais. Aí já tá com Deus. Se foi, se não foi, no grande dia do trono branco, tudo vai ser revelado. Então já era. E interessante que na Bíblia não fica revelando quando a pessoa morreu, né? A gente prega pros vivos, não porque pros que isso foram, daí né? é uma doutrina bíblica. Você não é vê uma ninguém ordem, né? dizer, quem foi, quem não foi? Será que fulano que morreu, ele foi, não foi? Isso é uma incerteza, eu acho, da própria pessoa que tá insegura, né? Aquela pessoa, não sei e tal. Por que essa insegurança? Aquele que tem confiança em Deus não precisa ter essa insegurança. Eu não né? gosto desse certeza, negócio. né? Sempre que as pessoas vêm me perguntar quando morreu alguém. Não, irmão, mas ele na hora ele se arrependeu. E outra, é uma fé minha. Eu creio que a Bíblia diz que a gente deve aceitar Jesus não é quando tá morrendo, não. Não é quando o cara levou 20 tiros, que tá com o olho fechado e outro aberto, que não tá mais nem sabendo o que é que tá no mundo. Se já tá no mundo, passou para outra. Que você diz, aceitou Jesus, aí diz que o cara deu um sinalzinho e aceitou. Eu não boto a mão que foi pro céu, pra onde quer que foi. Mas eu sei que o que nós devemos pregar é que quando o camarada tá com saúde, tá bonitinho, ou mesmo tá doente em cima de uma cama. Tá consciente. Mas tá consciente. Não, eu quero, né? Porque muitas pessoas, até na hora que o cara bota ele numa maca, numa ambulância para levar para o hospital, e alguém chega e diz, você quer aceitar Jesus? Não, eu quero. Eu quero. E a pessoa vai para o hospital, é curado, e ele sai do hospital e vai servir Jesus. Mas outros não. Outros vai, mas depois que fica bom. Por isso que aí ele não quer nem saber, ele conversa com Jesus, com igreja, com nada. Saber aí. Então é por isso que eu não me meto nisso daí. Tá na zona daqueles 50%. Né? É uma moeda, vou jogar pra cima, talvez dê cara e dê coroa. Aí eu jogo a moeda, só que a moeda nunca cai, então ninguém nunca vai saber, né? Aí pertence a Deus. Pertence a Deus. Mas você acha esse negócio mesmo do cara dizer, não, irmão, nas suas últimas, se você confessar, você vai para o céu. Eu acho assim, sabe? Que isso até desmotiva as pessoas de aceitar Jesus. Porque aquele que não quer ir mesmo para a igreja, ele vai ver. Ele fica esperando, né? Fica na... Porque ninguém nunca espera de morrer assim de uma vez, né? Todo mundo assim, tem vários sonhos, vários projetos, várias metas. Por isso que a Bíblia diz que a vida vive agora, a vida não vive amanhã, né? Paulo disse o quê? Viver agora. Né? Que a gente deve. O dia da salvação é quando? É agora. É hoje, né? A hora é quando? É agora, não é para quando tá morrendo. Nem depois da manhã. Quer aceitar Jesus? Amanhã talvez não exista para você, né? O dia é hoje, a hora é agora. Aí também eu vi aqui numa Bíblia de estudo sobre a palavra arrependimento. Eu achei também que combina com esse seu raciocínio. Que fala assim, ó. É o significado da palavra arrependimento, né? A palavra metanoia, né? Ou metanoia, né? É dar meia volta, voltar, fazer uma mudança completa e virar as costas para o mal e voltar-se para Deus pela fé em Jesus, né? O Messias, incluindo uma mudança de atitude para com Deus. Outra coisa também de fé, que as pessoas têm assim também um pensamento muito artificial, que reduz a fé simplesmente a um crer por crer, né? Você crê que Deus existe, então você tem fé. Essa fé é natural que... A fé, pessoal, é uma ideia de você ser fiel, você ter uma fidelidade. Isso é ter fé. Fé é quando você diz assim, eu creio que Jesus é o Messias. Você crê? Não, você tem fé. Às vezes eu bato muito nas teclas, né?
Tava até conversando essa semana, que é um símbolo, como é a palavra? Religiosidade. Uma religiosidade muito superficial que não é bíblica. Até tava falando pros irmãos, a pessoa fica apoiando pano de prato com versículo bíblico. A pessoa fica apoiando coisinha ali com versículo bíblico. A pessoa pega a Bíblia, abre lá na casa dele lá e deixa lá aberta, a Bíblia tomando poeira, ou coloca a Bíblia num carro, ou faz um monte de tatuagem com o nome de Deus, ou, entendeu? Jesus. E a pessoa acredita que aquilo é uma fé, mas não é uma fé. Isso é uma superficialidade. Você está usando a Bíblia como um amuleto, né? Como o velho pensamento, a velha mentalidade. Dizer, não, eu acredito em Deus, então eu vou colocar um quadrinho aqui, eu vou colocar uma tatuagem aqui com tudo posso naquele que me fortalece. O cara não tem nem noção do que é esse tudo posso naquele que me fortalece. Né? Tanto que, olha o que Jesus diz aqui em Mateus, para você ter ideia do que realmente, né, é a fé. Ele dando ordem ao discípulo, ele disse, portanto, em Mateus no 28, capítulo 28, no versículo 19, portanto, ide, né, ensinai, os irmãos pulam essa parte aqui do ensinamento, ensinai, é mandamento de Jesus, né, mandamento, ensinai todas as nações, batizando em nome, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí aqui o 20, né? O 20 é que se torna ainda mais interessante. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha que interessante, pessoal. Então, ter fé em Cristo não é você pôr pano de prato com versículo bíblico. Isso que é até errado. Tapete com o nome de Deus, isso é até errado. Não, o nome de Deus é santo. O escriba, antes de escrever o nome de Deus, ele estava lá escrevendo a Bíblia, né? O escriba, ele estava lá escrevendo a Bíblia. Quando ele chegava no nome de Deus, ele limpava a pena da caneta dele 7 vezes, fazia uma oração, aí escrevia o nome de Deus, né? O nome de Deus não é para ficar em pano de prato, nem guardanapo. Para com isso, irmão. Né? Para com isso, você está ainda com o velho pensamento. Ensinando a guardar todas as coisas que tenham mandado. Ter fé não é fazer tatuagem com o nome de Jesus. Tem muito crente amuleto, né? que faz aqui, isso. Tatuagem com o nome de Jesus. Aqui, é até errado fazer tatuagem com o nome de Jesus, né? Quando você tiver com a sua mulher lá e o nome... Meu Deus do céu, né? É gente que não pensa, é uma falta de raciocínio, de mentalidade. Ainda está naquela época que você tinha um monte de amuleto para proteger de mal olhado, de olho gordo, né? Desvirar chinelo. Mas tem até as campanhas de fechamento de corpo, né? Exatamente. Então, ter fé é uma fidelidade, né? De guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sempre faço essa pergunta. Jesus mandou o quê? Fé vem do termo de fidelidade, de ser fiel. Então a fé, um dos maiores símbolos de fé é um casamento, né? Porque um casamento é 2 indivíduos que eles têm um acordo mútuo, né? E eles têm ali, ele assina um documento. Querendo ou não, tem que ter a responsabilidade da parte número 1 e da outra parte. E eles têm que viver fiel a esses ideais, né? Fiel a esse compromisso. Então, ter fé é ser fiel à palavra, é ter uma mentalidade de Cristo, é buscar mudança, é buscar evoluir, é buscar se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa segundo os padrões de Deus, segundo o padrão de Cristo, né? Ter Jesus, é você ser um exemplo, como Paulo disse, ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo, e você ter uma confiança e uma consciência, porque tem muita gente hoje em dia que não tem. Você pergunta da Bíblia, as pessoas, os evangélicos hoje, infelizmente, nós estamos vivendo o catolicismo da Idade Média. Você lembra na Idade Média lá, Idade da Reforma, a Igreja Católica vivia, né, fazendo uma crítica à Igreja Católica, mas é a história. A Igreja Católica vivia de arrecadar dinheiro para construir igrejas. Aí depois as igrejas eram muito pequenas, aí queriam uma igreja maior, aí queriam uma igreja maior ainda, aí a igreja não era uma igreja, agora era catedral, agora era... E tem muitas delas que demoraram séculos para terminar.
E para eles terem esse processo, tinha que fazer o que? Era dente de apóstolo, era pedaço na cruz. Né? Chamada indulgência. E hoje estamos diferentes. A igreja evangélica, numa parte... Estamos vivendo o que o catolicismo... Agora uma crítica aos evangélicos, né? Infelizmente, estamos vivendo o que a igreja católica vivia na Idade Média, no tempo da Reforma. Né? Estamos vivendo isso. Tudo em nome da fé, né? Tudo em nome da fé superficial, de amuleto. Vassoura ungida, vende colher de pedreiro ungido, vende lenço ungido, meia ungida. O que é isso se não for as mesmas indulgências? Óleo ungido, né? Óleo ungido comprado lá no mercado. Mas, olha que unge. E pior ainda que com mentira, né? Com fantasia. Não, com mentira, porque eles vão lá no mercado, compram o óleo, porque quando os pastores saem dessas igrejas, eles mesmos dizem, esse óleo nunca veio de Israel. Pode ser que veio de Israel porque foi comprado no mercado de Israel. O mercado, que o dono do mercado, o nome dele era Israel. Aí vão lá, compra, vende aquilo por uma fortuna e ainda mente, porque diz que veio de Israel. Que se isso daí não for indulgência, o que é indulgência? Exatamente. Mas vê o que é que Hebreus, aqui o escritor aos Hebreus, eles falam sobre a fé. Porque necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram à perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Veja bem que essa fé aqui que ele fala é a fé para a salvação. Né? Não é aquela fezinha natural que você olha, não, eu creio em Deus. Aí a maioria das pessoas crê, porque olha para o céu, vê as estrelas. Tiago fala que os demônios também creem, né? Mas eles têm fé? Não. Eles creem porque eles vêem Deus, né? E Deus existe, ele não tem como negar a existência de Deus, né? Os demônios. E quando você vive essa fé superficial, uma fé sem compromisso, um relacionamento sem compromisso, então a sua fé é tida como incredulidade, né? Você é o urachá, que chama o iníquo, que é aquele que vive na perversidade. Nesse assunto que a gente está dizendo que as pessoas morrem, às vezes nunca aceitaram Jesus, nunca foram batizados. Aí usa muito esse exemplo do ladrão da cruz, que não se batizou, que não seguia Jesus. E as pessoas usam esse exemplo muito. Né? Que ele foi salvo, aí começa a usar para essas pessoas que morreram, que nunca foram numa igreja, que nunca se batizaram, que nunca creram em Jesus, que muitas vezes são até ateus, e vivem uma vida que é contrária à palavra. Aí essas pessoas morrem e aparecem uns dizendo que foi para o inferno, outros dizendo que foi para o céu e tal. Porque Deus não rejeita ninguém. Rapaz, rejeita sim, Deus rejeita. Quem sabe que um indivíduo que viveu a vida dele todinha contra o evangelho, às vezes até matando o crente, perseguindo a igreja, fazendo todo tipo de mal, e morreu, mesmo se naquela hora da morte ali ele se arrependeu, mas ninguém sabe se Deus aceitou esse pedido de arrependimento, não. Eu sei que tem gente até que vai me criticar aí, mas a verdade é essa. Eu gosto de falar as coisas e gosto de mostrar na Bíblia. Veja o que a palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. E aí? Deus não quis saber de Deus quis saber? Não. Porque esse é o que não se arrependeu. Né? Porque Deus, a palavra está dizendo que Deus não achou lugar de arrependimento. Foi só um remorso porque perdeu a primogenitura, a liderança. Mas mesmo assim, aqueles que estão já morrendo ali, quem sabe se Deus aceitou mesmo o pedido de arrependimento? Acho que no caso do Esaú, ele ainda é pior que o ateu, né? Porque pelo menos o ateu foi um cara que cresceu sem conhecimento, né? De Deus, né? E o Esaú não, ele era filho de Isaac. Ele estava dentro, o pai dele era Isaac, o avô dele era Abraão, né? Então ele era uma pessoa que a mãe dele também era
Todos serviam a Deus. E mesmo assim ele foi uma pessoa que desprezou as coisas de Deus, trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. E quando ele viu que Deus rejeitou ele, né, que Deus não levou em brincadeira. Tem muita gente que leva as coisas em brincadeira. E Deus não tem coisa em brincadeira. E o Esaú, ele foi ali pedir perdão. O Isaac, ele, como era pai, entrou em remorso também. Mas quando ele tentou abençoá-lo, Deus mudou a palavra disse, não, você vai ser segundo e o seu irmão vai ser o primeiro. E outros, muitos que o pai é crente, a mãe é crente, nasceu na igreja. E a gente conhece pessoas assim, que eu conheço um monte. E depois se desviou, tava aí nas drogas, usando, vendendo, passando. Aí quando morre, aí vem alguém dizer, que um anjo veio me falar que fulano foi salvo. Acho que se o anjo vê, já tá dizendo. É indecisão, né? A própria pessoa ele tá tão assim, no vale da indecisão, que ele realmente não tem certeza. Porque se ele tivesse certeza, para que anjo vir falar? Eu digo isso a tu. O anjo veio falar para. Isso já aconteceu salvo, das pessoas virem me falar isso. O anjo veio falar que Abraão foi salvo, que Noé foi salvo, que. Não, então. Qual é o sentido? Isso não foi um só, não, já que veio me falar. Fulano morreu, mas. É que a própria pessoa não tem realmente. E uma pessoa veio me contar uma história dessa, de um parente dele que morreu e disse que foi o Espírito Santo veio dizer que foi salvo. E eu fiquei calado escutando, porque eu respeito muito a dor da morte. Sinceramente, a morte é terrível. É uma dor que ninguém consola. Um ente querido seu morre, por isso que eu acho assim uma crueldade. Uma crueldade das pessoas que morre alguém e ele vai dizer que foi pro inferno. Seja ele crente ou seja ele não crente. Seja ele quem for. Eu acho que as pessoas devem ter mais amor no coração e saber que aquele morreu. Ele pode ter sido ruim, mas ele tem uma mãe, ele tem um pai muitas vezes, ele tem filho, né? Ele tem uma família que ficou chorando. Então, se você não respeita o outro, respeita a família, a dor da família, né? Acaba com isso, irmão. Aí fica aí na internet aí com a maior discussão. Foi pro céu, foi pro inferno, isso leva a quê? Leva nada, tu vai trazer quem pra igreja com isso? Tu vai salvar a vida de quem? Interessa mais. Né? Pra que isso? Tem amor no coração. Morreu quando as pessoas me perguntam. Tá com Deus, irmão. Tá com Deus. Ou pra uma coisa ou pra outra. Tá com Deus. Que a Bíblia diz que a alma vai pra Deus, né? O espírito volta a Deus. Né? O espírito volta a Deus, então tá com Deus. Ou pra salvar ou pra condenar. Mas quem vai saber fazer isso? Não sou eu, não. É ele. Aí é onde o cara quer ser juiz, né? Aí é o juiz que não pode ser juiz, viu? Esse juiz é Deus. Só Deus pode fazer isso. Então as pessoas pedem... Você vê esse ator que morreu agora no final de semana aí. Que resenha na internet, rapaz. Não sei pra que até pastor entra nessa confusão. Foi pro céu, foi pro inferno. Não tá entendendo nada. Ninguém sabe de nada. Vendo. Eu nem comento. Eu de longe, porque eu nem entro nisso daí. Você não vai ver um comentário. Não vale a pena não, um debate que não vale a pena. Né? Não quero nem saber quem era. Morreu, tá com Deus. Ou pra uma coisa ou pra outra. Aí, Deus é quem vai resolver a situação dele. Nada. Eu chamado pros vivos, não pros mortos, né? Isso é quem é a verdadeira pregação, né? Que é pros vivos. Pros vivos, então nesse assunto aqui de nós falar de arrependimento, eu escolhi 3 pessoas que se arrependeu de verdade na Bíblia. Um é em Lucas 19, que foi Zaqueu, né? Zaqueu, publicano. O publicano foi um arrependimento de verdade mesmo, né? Porque ele prometeu fazer aquilo que Jesus nem pediu para ele. Não Jesus não exigiu, mas ele sentiu ele sentiu de fazer, né? Aí é uma verdadeira mudança de mente, de coração, de atitude, de atitude, um verdadeiro arrependimento, de reconhecer que o que ele fazia com as pessoas prejudicava mesmo, era errado aquilo que ele fazia. Errado. Então foi um cidadão que ele se arrependeu de verdade mesmo. A gente vê outro arrependimento de verdade. Atos 16, 31. O soldado romano. E essas pessoas que eu separei aqui, eles cometeram pecados diferentes, né? Porque o pecado de Zaqueu era o quê? Ele roubava. Ele roubava, ele enganava. Porque, por exemplo, cobrador de imposto e... Se o Império Romano mandasse ele cobrar 50%, ele cobrava 100%, né? Tem muito fiscal que faz isso aí. Né? Ainda hoje tem. Ele cobrava 100, 50 era dele. O imposto já era uma exploração. Era terrível, né? O imposto de Roma já era uma exploração e o cobrador ainda
Ainda taxava o cara acima do legal, né? Ainda explorava mais. E esse era o pecado de Zaqueu. Agora esse aqui, é em Atos dos Apóstolos 16:31. Esse foi o soldado romano, aquele que prendeu Paulo. E você vê que foi outro arrependimento de verdade. Porque aquele que provavelmente espancou Paulo, prendeu, foi o mesmo que depois foi passar remédio nas suas feridas. Exato. Foi aquele mesmo que reconheceu que Paulo era um homem de Deus. Foi aquele que reconheceu que precisava de salvação. Ele chegou à conclusão, né? Ele chegou ao pensamento, Porque para você entrar dentro do reino, você primeiro tem que ter um pensamento, você tem que ter uma reflexão. De entender, dizer, não, realmente... Tô afastado do reino, realmente. Isso que eu faço não é legal. Isso que eu faço não é bom. Eu tenho que deixar de fazer isso, porque isso não é bom. Isso prejudica os outros. Não agrada a Deus, não é do interesse da palavra, né? E agora eu quero primeiro reconhecer e depois você querer a mudança, né? Que vem. O exemplo da mudança é o batismo, né? É porque aí no arrependimento a gente vê que a pessoa tem que ter uma mudança de mente, mentalidade, né? Você tem que sentir no coração que você tem que se arrepender. Mas também Deus deixa você à vontade para você reconhecer que você precisa, né? E a gente vê nessas pessoas essas três atitudes. De reconhecer. Se não reconhecer também, não vai ter arrependimento. E aí também vem de você começar a ler a Bíblia, conhecer a Bíblia para ver, né? Tipo assim, agora eu tenho uma mudança de mente, mas que tipo de postura eu vou ter? Que tipo de atitude eu tenho que ter? E também não adianta a pessoa também ser bem radical, né? Porque às vezes vem um radicalismo e o cara vai cair pior do que já estava. Então, tem que ser igual um exercício. Você vai correndo, anda um pouco, né? Quem começa exercício, começa andando, depois anda 1 quilômetro mais, depois começa a correr e andar, até o cara... pegar o ritmo da coisa, né? Porque tem coisa também que você quer, o próprio corpo é sempre uma questão de tempo, de maturidade. Dependendo daquilo. Exatamente. Tem coisa que o próprio corpo está dependendo daquilo e você não deixa ela assim. Não, eu quero mudar, mas muitas vezes você não tem força para... Aí tem que entrar essa. Aí com a maturidade, você crescendo na fé, lendo sobre os profetas, sobre os apóstolos, sobre os reis, orando, né? Pedindo a Deus que ajude você se livrar daquilo. Você começa a ter essa mudança de você começar a ver as coisas e ver que a coisa do mundo é interessante, porque é muito superficial as coisas do mundo. As coisas do mundo é passageiro e a gente às vezes, infelizmente, né, se apega a essas coisas. Se apega a cantores, se apega a pessoas que muitas vezes estão cantando música e eles... Eu gosto desse exemplo. O cara tá cantando música de amor, de romantismo, de fidelidade, mas a vida dele não é aquilo, né? Ele é um ator, ele se já casou mais de 10 vezes. Se veste, né? Ele é um ator, não tô falando dos atores, mas tô falando da pessoa, do artista, às vezes. Ele se fantasia, né? De um personagem. É igual quando você assiste a novela, né? Uma novela, por exemplo. Você vê aquela personagem ali e às vezes ela é a certinha, ela é a bonzinha, e aquilo você acaba tendo, né? Um desejo de ver aquela personagem vencendo. Você cria aquela fantasia, aquele personagem. Só que na vida real a pessoa não é aquilo, é o contrário daquilo. Então, às vezes, cantor, artista, às vezes, jogador, né? Que as pessoas, o ser humano se apega, vira fã, passa dias numa fila pra ver um outro ser humano que é igual você. Rapaz, numa barraca no meio da rua pra ver outro ser humano igual você. Você tá apegado a um ser humano. Às vezes ele é muito pior, porque você é certinho, trabalha, paga suas contas direitinho, é honesto. Ele tem um monte de vício, não respeita as pessoas. Tá precisando ser salvo tá precisando de misericórdia, porque tem artistas que vivem uma vida. E o cara não entra no reino, né? O que impede o ser humano de entrar no reino é... outro ser humano, ele prefere um outro ser humano que é falho, que também precisa de ser salvo, mas não prefere, né, o Filho de Deus, o Messias. E toda a vida a humanidade foi assim, impede, né? Eu acho que Israel, ele é um exemplo muito grande para a igreja. A igreja devia estudar muito o Velho Testamento para ver como o povo de Israel, eles desobedeciam a Deus, o que Deus mandava ele fazer, ele não fazia. E muitas vezes ele deixava Deus para ir fazer isso que a gente está falando, ir para a ajuda do homem, ir atrás do homem, do outro ser humano, que é igual a ele. De ser servo de outro homem. O profeta chegava a dizer, não vai atrás de fulano, porque ele não pode te proteger. Quem te protege é Deus. Mas eles teimavam e eles iam.
Queria ver Né? uma coisa palpável. Porque Uma imagem palpável. esse negócio da fé. O povo hoje não com muito com esse negócio. Se eu disser assim, ó, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo na tua vida, aí o cara... Agora, se eu disser assim, ó, essa caneta aqui, eu orei por ela. De madrugada. Madrugada eu orei por ela, fui pro monte com ela. E aqui você vai assinar todos os projetos de bênção na tua vida. Isso aqui, depois que essa caneta entrar na tua casa, entendeu? Você vai pagar só R$100 por ela. Aí o cara não mede esforço para fazer isso. Porque ele quer pegar a fé dele. Ô, minha fé tá aqui, vou levar minha fezinha. Infelizmente, às vezes, os outros, né, acham que é isso que a Bíblia está ensinando. Mas a Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia não fala disso, né? Jesus não fala disso. Ele não fala dessa coisa palpável. A fé muitas vezes não está num âmbito abstrato. Eu já estou aqui em Hebreus. Faltou o outro que você falou aí do arrependimento. O soldado romano. Sim, e o terceiro, que eu escolhi 3. E é 3 pecados diferentes. Você vê, Zaqueu roubava, soldado romano provavelmente era violência com as pessoas. Agressividade. E Davi. Né? Eu estou mostrando o quê? Que essas pessoas, eles erraram, eles pecaram, mas eles reconheceram, eles não colocaram, não, eu errei, né? É porque fulano me ofereceu, né? Aí ele foi quem me tentou, foi o diabo, porque o povo hoje é isso, né? Capeta. O capeta é quem é o culpado de tudo. Capeta. Não, foi o diabo, foi Satanás, sabe? Eu não queria, mas ele né? Colocou um amigo perto de mim que usava droga, e eu já usei. Aí não resisti. E você vê que não é isso. Eu tava olhando um dia desse aí, não vou nem falar, porque a pessoa pode assistir esse vídeo e saber do que eu tô falando. Eu mostrei pro rapaz, eu digo, veja bem, quando o camarada ele é crente, ele pode ser até não ser muito firme não, mas olha as amizades que ele arruma. Né? Jamais você vai ver um cara onde você trabalha, que ele é crente, ele pode fazer até coisa errada, mas se unir com quem usa droga, andar maus caras, ir lá para a favela que o cara mora. Agora, o que não tem esse entendimento, né? É os amigos que ele arruma. Em provérbio fala isso. Né? Aí vai para lá, não pensa no risco que está correndo, não pensa nada. E vai. E então, aí, Davi foi outro. Né? E falar em julgamento, esse caso de Davi aqui, que a gente já fez esse vídeo, né? Ele é incrível porque a gente vê como o homem, ele gosta de exigir dos outros fazer o que ele não faz. Né? Porque quando o profeta chega de Davi, conta aquela história da cordeirinha e tal, que o homem rico tomou do homem pobre e tal, e a Bíblia diz que a ira se acendeu sobre Davi, né? Ele ficou irado. E ele mesmo sentenciou ele mesmo julgou Ele julgou como se fosse outro, né? Um homem desse é digno de morte. É digno de morte. E olha que ele estava julgando pelo um bicho, né? Um animal. O profeta estava falando de um animal. Estava contando uma parábola para ele, Mas ele julgou verdade, que a vida ali do ser humano era tipo, então esse cara tomou esse animal desse... Merece morrer. Porque na verdade o ele profeta... julgou o cara digno de morte. O profeta fez uma parábola do pecado dele, de Davi, né? Só que ele era ele, né? Se pelo animal ele tava tão irado assim, quando ele descobriu que o profeta falou... que ele tava falando era dele. É você. É você. É você, mas... esse homem aí, né? Você fez isso não com um animalzinho, mas você fez com outro ser humano. Um pai de família, né? Você destruiu a casa dele... Ele tem filho, você destruiu a casa dele, você tomou a mulher dele. Exato, ainda ficou quieto. Né? E você matou ele, rapaz. Rapaz, foi terrível. Isso aí eu vou dizer. É porque é o seguinte, o pecado, na hora de cometer, muitas vezes é bom, né? Às vezes é uma delícia. Agora, quando aquilo é descoberto... É igual doce, você vai comendo doce. Vai e principalmente vai da posição que você tá, né? Quanto mais a posição é alta, mais a pancada que você toma. É igual subindo uma árvore, né? Se você cair de baixo, você cair da copa da árvore, você vai se arrebentar sem não morrer, né? Mas você vê o seguinte, aqui Davi, na realidade eu podia dizer assim, não, o pecado de Davi aqui foi adultério. Não, mas não só foi adultério. Nada, foi vários. Aqui teve homicídio, teve traição,
Um homem que confiava, um homem que daria a vida por ele. Se ele ele pedisse, traiu né, ele daria. homem. Ele era um dos valentes, dos 30. Ele foi um traidor com um amigo, com um cara que era honesto a ele. Você vê que o homem era tão honesto que ele embebedou o cara para o cara ir pra casa dormir com a mulher e ele não foi. Não foi. Não... Né? Porque o exército tava lá um cara honrado, né? Brigando e ele achava que não era digno de estar na casa dele com a mulher dele, mesmo com a ordem do rei. Não, vá para casa, amanhã você retorna à guerra. E ele não aceitou. Mostrar o quanto esse homem era fiel, era honesto, né? E como é a mente do ser humano. E como é que Davi não pôde ter um pinguinho de dó, né? de misericórdia, né? Você vê quando o homem está cego pelo pecado, o pecado ele cega o homem, né? É igual quando Paulo está cego, por exemplo, ali é um exemplo do pecado também, né? Que Paulo estava cego lá e vai lá esqueci o nome da cidade agora. Damasco. E o irmão vai lá e ora por ele, cai as escamas, né? As escamas dos olhos dele. Ali mostra que ele estava espiritualmente cego. A mesma coisa estava Davi, tava cego, né? Espiritualmente cego, né? Infelizmente, muitos líderes, já puxando um gancho aqui, infelizmente, muitos líderes, como Davi, como Salomão, como aquele outro rei lá de Israel, esqueci o nome dele, você já percebeu que é na velhice que eles tropeçam, né? Na velhice, eles vêm na guerra, no sofrimento, na pobreza, na fome, né? A gente vê esses testemunhos de gente que, até de casal, que tava tentando ter uma vida boa e tava na pobreza, tava na fome, não tinha o que comer, e o casal tá ali fiel, lado a lado, tá na correria. Aí quando abençoa que o cara chega na benção, aí um cara larga outro, um larga o outro. E infelizmente, né? Mas a gente vê o quê? Que ele foi um cara que ele reconheceu o pecado dele. Né? Ele não culpou ninguém, né? Ele não disse assim, não, eu também, senhor, aquela mulher bonita daquele jeito. Demais, né? Foi tomar banho daquela maneira roupa, ali, né? rapaz, aí me arrebentou, né? E aí tem muitos homens que usam essa justificativa, né? Quando abusa de mulher, né? A mulher foi estrupada porque anda com aquela roupinha. Não, porque não tem nada a ver isso aí, não. Fizeram uma pesquisa a perversidade tá na sua mente. Fizeram uma pesquisa um dia desse e os homens, os itens mais que os homens apontaram foi isso. Não, é porque elas vestem assim, porque elas vestem assado e tal. Mas ele não, né? Quer dizer, ele culpa a mulher, né? Os homens de hoje, os homens de hoje. Né? Quer dizer, a mulher tava nua, então... mas Davi não pensou assim, né? Aí, ele não culpa ninguém, né? Exato. Ele assume os erros dele todinho. E aceita a consequência que Deus diz. E diz, ele... o que é bonito dele, porque ele era um cara... Ele era um adorador mesmo. Davi era um adorador. E o que é que ele fala? Ali ele não se importou mais de perder trono, perdeu nada, mas uma coisa ele pediu a Deus, né? Não perdeu o Espírito Santo. Exatamente. A presença de Deus. Aí eu acho ali, falando como um ser humano, eu acho que ali ele quebrou o coração de Deus. Acho que ele já viu também que Saul, né, se apegou ao reino, e o que levou isso de Saul? Levou a vida, a destruição. Eu acho que ali ele quebrantou o coração de Deus, né? Quando ele disse, não... Porque o que ele quis dizer foi isso, você pega o cajado, pega o reino, pega tudo, que eu sou digno mais de nada, mas não afasta de mim o teu Espírito Santo. E quando Deus fala que vai punir ele também não contesta, né? Ele aceita a punição. Fica eu errei. Aí vem realmente a consciência de uma pessoa que se arrepende, né? Uma pessoa que comete aí o metanoia, a mudança de pensamento, ele realmente confessa, eu errei, tipo, se Deus vai me castigar, só peço misericórdia. Tanto que tem momentos que ele fala, né? Que cai eu na mão de Deus... Mas não cai na mão dos homens. E Deus cobra, irmão. Deus não deixou barato com Davi, não. Deixa não. E cobrou de Davi. E daí pra frente você vê que até aí essa história aí, todos os inimigos de Davi eram estrangeiros, eram de fora. Né? Estrangeiro que eu falo não da família dele, da casa dele, né? Porque Saul era israelita também. Mas desse momento de em diante, a guerra de Davi... É a pior guerra que existe para um ser humano, porque é uma guerra dentro de quê? Casa, da família dele. O fogo amigo que se chama, né? Você vê que o pecado dele foi tão, assim, trouxe uma consequência de falta de como seria uma palavra? De exemplo, né? Porque Davi era o herói, e a gente deve, às vezes, deve ter o pé no chão. Davi era o herói, ele era um homem de Deus, ele era o valente de Deus, ele era derrubador de gigante,
mataram as 5 gigantes que a Bíblia fala, né? O mais famoso é o primeiro, Golias. que é Golias, mas são 5 gigantes na vida de Davi, que é derrubado. E ali, você vê que agora ele começa um conflito dentro da casa dele. Porque ele perdeu aquele exemplo de homem perfeito. Na verdade, perdeu a moral para conduzir a casa Exatamente. dele. Um Né? irmão estrupa a irmã, o outro irmão acaba se vingando, matando o outro irmão. E ele não toma nenhuma providência. E ele já não tem mais força, né? Ele não consegue... tomou providência com o que o estrupou. Exatamente. Depois ele não tomou providência com o que matou. Lidar com a situação. Depois não toma providência também com o que tomou o reino. Exatamente. Né? Ele, na verdade, ele não tomou mais providência com nada na família dele. Porque nem com Adonias, que foi o último que se rebelou contra ele tomou mais providência. Porque já foi o profeta que chama isso aí também é um bom exemplo de pessoas que às vezes pecam premeditadamente, né? Diferente de Davi. Infelizmente, Davi foi um momento que ali de fraqueza, né? E acabou pecando e depois ele tentou consertar de maneira errada. Cobrir não tem jeito, né? Não tem jeito. O pecado, não Deus não perdoa. Você pode ser... O pecado tem que ser se Deus não poupou de Davi, não vai poupar o seu, né? Você não é melhor que Davi, não, né? Então, mas às vezes tem gente que eu já vi gente falar isso aí, que o cara quer pecar, ele fala, não, mas Davi também pecou. Eu já vi pastor falar isso daí. Eu digo, Davi também pecou, então receba também o que Davi recebeu. A prova dele, né? Recebe a prova dele. Teve que ter uma filha estrupada e enterrar 3 filhos, né? 3 filhos, se eu não estou enganado. Adonias, Salomão matou. E ele teve que... Absalão, o Joabe matou. E o Adonias matou. O Absalão matou o que estupou a irmã dele. A irmã dele. Então você quer pecar igual Davi, então... Saiu uma tragédia dessa dentro de uma família. Infelizmente, é o último conselho que Davi dá a Salomão, né? E sem contar, né? Que o Absalão pegou as mulheres dele e se deitou com elas no alpendre da casa dele, né? Exatamente. Humilhou ele. Tanto que é um descendente do rei Saul, né? Apedreja Davi não tem... Ele tá tão fragilizado que ele não sente nem moral de repreender o cara. Tão envergonhado que ele ficou. Então, mas aí o bonito Davi é que nem assim ele larga Deus. Ele aceita, foi eu mesmo, eu errei mesmo. E se Deus tá irado comigo, é isso mesmo que tem que acontecer. Você não vê em nenhum momento ele murmurar. Foi um camarada que ele reconheceu o pecado dele. Ele reconheceu que pecou. Ele reconheceu que merecia aquele castigo. Né? Porque eu sempre falo, quando eu estou pregando, eu sempre falo que tem 2 momentos que é perigoso para quem é crente. Tem 2 momentos, só que um é pior do que o outro. É quando você está numa prova muito dura, porque às vezes a fé começa a fraquejar, né? Você diz, será que Deus está comigo mesmo? Aí você ora e... Parece que você vê as coisas ficando pior do que estava. Ali quando Jesus diz, né? Hora que a carne é fraca. Hora que a carne é fraca. Aí você vê as coisas piorando, você começa a esfraquecer. Porque o ser humano é ser humano, não é? O ser humano, ele se... Acho que é Agu. Se ele recebeu uma notícia boa, ele fica alegre. Se ele recebeu uma notícia triste, ele fica triste. É do ser humano. Então, quando as coisas parece que não tem jeito, você olha solução, assim, né? O cara não tem solução, você começa a ficar meio... Se não tiver alguém, né, que te pegue pelo braço ali e te dê uma injeção de ânimo, é perigoso você cair. Agora tem um momento que ele é pior. É pior. É o momento do sucesso. É o momento da bonança. Esse é pior. A gente vê isso acontecer na vida de muitos personagens bíblicos, acontecer isso. E Deus recomendar, o próprio Israel, diz, quando entrar na terra que tu estiver fazendo, tiver isso, tiver aquilo, não vai se esquecer de mim não, porque é eu que estou te dando isso. Mas qual foi a primeira coisa que Israel fez quando entrou na terra prometida? Já começou a idolatria. Ele já começou a desobedecer a Deus, que ele já não estava mais no deserto, ele já estava na fartura, né? Porque em primeiro lugar eles já pegaram uma cidade que tinha tudo. Que Deus fala para ele, né? Vocês vão morar em cidade que vocês não construíram. Vão colher o que vocês não plantaram. Plantação que vocês não plantaram. Vocês vão ter fazenda e... Quer dizer, eles já entraram... Vocês vão pegar tudo pronto. Já entraram na bonança. E a primeira atitude deles já é começar a esquecer Deus. Esquecer Deus. E a gente vê que isso é muito perigoso. Que na vida de Davi também, apesar dele ser um homem que amava Deus, que era um adorador de verdade, mas de vez em quando aquele sucesso dele subia a cabeça dele, né? A gente vê que uma vez ele disse que ia contar ao povo, o próprio Joabe deu conselho a ele, que não conta, Davi. Ele foi teimoso. Mas ele, que era o rei, mandou e acabou.
Joabe nem contou todo mundo, né? Que disse que teve temor de Deus e... E ele foi desobedecer. Ele tudo. sabia que não podia fazer aquilo. Mas por quê? Porque eu sou Davi, todo mundo eu venço, eu tal. Isso é perigoso. E você vê que ele sofreu uma consequência pesada, mas ele era um homem que Deus amava Davi, porque Davi era um homem reconhecedor dos seus erros. Diferente de Saul, né? Saul arrumava desculpa. Agora você vê, quando Deus mostra as consequências a ele, três decisões terríveis para ele tomar, né? Mas ele não contesta nada contra Deus, não fala nada, fica quieto, aceita, escolhe um ali, né? E recebe a sua punição. Quando ele vai construir o templo também, Deus diz, não vai construir não, né? Mas mesmo assim ele trabalhou a vida inteira dele juntando riqueza pro templo, né? Deus proibiu, mas ele tinha esse coração que ele também. Teve dizer, não, já que ele não quer que eu construa, eu não tô nem aí. Salomão já pegou de mão beijada. Né? Mas ele não. Você vê que ele faz campanha com tem preocupação com os sacerdotes, com os levitas. Ajuntando ouro, prata. Dos cantores. É ele que introduz os cantores, o ministério de música dos levitas, Davi. Porque Davi era músico também, né? Ele tinha essa preocupação. Era músico, compositor, né? Se eu ler o livro de Crônicas, não sei se é em Primeiras Crônicas, Segunda Crônica, não tô lembrado que eu tava lendo essa semana não, um tempo aí atrás, e você vê em Crônica é bem claro mesmo a preocupação de Davi com as coisas de Deus, com o templo, com os levitas, entendeu? Ele era uma pessoa que ele não se importava também, que nem Mical fica com raiva, quando ele vê a arca de Deus, ele começa a se alegrar mesmo e vai dançando no meio da multidão, no meio da galera, como uma pessoa normal, e Mical acha que aquilo é vergonhoso para um rei, aquele tipo de atitude, porque ele tira até as vestes reais, né? E fica com uma veste normal. Uma veste do povo mesmo, normal. E ali a Mical se ofende com isso, e isso não é digno de um rei, mas Davi ele tem um coração voltado. Mas como todo ser humano, infelizmente, né? Todo ser humano é falha, ele tinha as falhas dele. Ele sempre errava, mas você vê que quando vinha o castigo, ele nunca contestava Deus. Aí teve esse episódio que ele contou ao povo também, que foi um sofrimento muito grande. Teve outro que foi o da arca, né? Da arca que ele ia buscar. Porque ali... A euforia no momento. Ali ele imitou o mundo literalmente. Hoje é isso aí. Porque mas agora quando eu vejo aquilo, eu vejo exemplo para hoje, rapaz. As pessoas não olham porque aconteceu com os personagens de bico por imitar o mundo. Aí os crentes de hoje faz isso. Não, mas isso é para trazer gente para a igreja, isso é para atrair os jovens, isso é para atrair as pessoas. E a gente, vamos repetir aqui mais uma vez, que quem atrai é Jesus, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus. Se você não vir para a igreja por Jesus, você está perdendo seu tempo. Tá. Porque nunca você vai terminar a sua vida na igreja. É igual um rapaz uma vez me perguntou, né, entrando agora no assunto, um rapaz uma vez me perguntou, ele disse assim, ele falou, eu vou pro céu? Aí eu disse assim, eu falei, fiquei pensando aí agora, vou dar essa resposta, né? Se ele ia ou não pro céu, eu vou saber, né? Quem sabe é Deus quem vai ou quem não vai, né? Eu falei, é o seguinte, se você obedecer a escritura, você vai. Se você não obedecer, você não vai. Eu não faço as regras. Então você tá obedecendo? Aí ele nem falou nada. Aí teve outro também que as pessoas ficam perguntando essas coisas, né? Você ia pro céu, porque... Aí eu falei pro rapaz, né? Mas você quer ir pro céu pra quê? Não, porque eu digo, você gosta de ir pra igreja? Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de viver segundo os preceitos de Jesus? Você quer ir pro céu pra quê, afinal de contas? Porque se você não gosta de fazer aqui, você não vai gostar de fazer lá. Lá é pra sempre. Se aquilo que não te dá alegria, não te dá prazer, não te dá felicidade, lá vai ser ruim, né? Então, você ser um verdadeiro adorador é você realmente gostar de viver. Eu falo que o evangelho, ele é muitas coisas, né? Mas ele é um estilo de vida também, de você ter essa preocupação. É um estilo. E você querer, rapaz. Não adianta se você tá ali, mas você não tá num ambiente que você não gosta de ouvir ninguém pregar. Você não gosta das músicas que se canta na igreja. Uma vez um jovem veio me... Você não gosta de ler a Bíblia. Uma vez um amigo Então como você vai gostar do céu, meu amigo? Um amigo veio uma vez me convidar para ir numa festa, né? Eu disse, vai começar a festa. Ele, vai ser assim, vai ser assim. Eu disse, não vou não. Ele disse, não, mas é muito radical. Eu digo, não, porque é um ambiente que eu não vou me sentir bem. Não é que eu tô achando que a sua festa vai ser ruim. Com certeza vai ser boa.
Mas vai ser um ambiente que pra mim não vai ser saudável, eu não vou gostar, as músicas que vai tocar não vai me ajudar em nada, entendeu? E ontem mesmo, tava até estudando essas palavras aqui, tava pegando um dicionário, peguei uns comentários lá, né? Dicionário, eu tava até pensando, você começa a ler a Bíblia, é uma coisa assim, é você cavando, né? Você vai cavando, e quanto mais você cava, mais você vai encontrando coisas impressionantes, você vai entendendo aquela palavra. Poxa vida, igual essa palavra arrependimento. No grego é metanoia. Que significa mudar pensamento. Meta, quer dizer mudar, mudança. Noia, pensamento, reflexão. E depois, no hebraico, techuvá, que é voltar. Eu vi até, tava vendo até lá na Peshita, lá que era tuvu, que quer dizer voltar, volte, né? E você entende João ali falando para as pessoas, e a sua mente parece que vai abrindo, vai se expandindo, e você começa a ver coisas. Começa a dar prazer, aí você né? pega um dicionário, você lê, aí você cata outro dicionário, você lê, você cata um comentarista, você cata outro comentarista. E eu fico imaginando assim, como é que as pessoas não gostam disso. Pra quem não entende aquilo, mas também para com isso aí, rapaz. Tá lendo demais, tá estudando vida, demais, né? A pessoa não sabe que aquilo é um prazer. Puxa vida, cara. É a mesma coisa que nem você tava dizendo aí da festa. Lá na firma que eu trabalho, agora não tem mais festa, mas antigamente tinha uma festa no fim do ano. Mas a festa acabou e eu nunca fui lá. A turma falava, a festa da firma é tal dia. Aí os pinhões ainda se juntavam lá, ainda faziam uma festinha antes dessa festa da firma. Eu nunca fui. Não era porque é melhor do que eu sou melhor do que os outros. É esse negócio. Eu ia fazer porque lá, cara, pra mim não tem prazer de eu chegar num lugar, ver um monte de gente bebendo, se embriagando, falando besteira. Igual bebida também. Eu fico pensando nisso assim. Bebendo, se embriagando. Não, eu já tive prazer nisso. Eu já tive. Eu já tive. É igual entendeu? Pra mim, final de semana sem um bar não era final de semana. Mas é aquele negócio, mudança de mente, ó. E Quando eu aceitei Jesus, a mente mudou, o coração mudou, e a vontade mudou, não dá mais. E a mudança de mente é mesmo, porque eu fazer um curso lá em Itaquá, lá no centro de Itaquá, né, em 2015. E às vezes no sábado, né, no Shabat, eu ia fazer esse curso lá em Itaquá, de design, web design. Aí eu saí ali, tinha um bar, né, tem um bar aí de frente, e às vezes eu via aquelas pessoas ali naquela mesinha e eu ia acho que era 10 horas, 9 horas, por aí. Ia pegar o busão, passava até aquelas pessoas lá. Quando eu voltava de tarde, as mesmas pessoas, na mesma mesa, eu pensava, meu Deus do céu, né? Passou o dia todo. Eu já fui lá em Itaquá, já fiz um monte de negócio e tal. Vou pra casa, depois vou mexer no meu computador, vou fazer uns negócios e essas pessoas assim nesse bar, né? Aí eu fico pensando assim, e tem gente que vai todo dia. Todo dia, e tem um monte de colega meu que fica postando um monte de álcool. E eu não vejo graça nisso. E é um negócio que você só vê isso aí, a bobagem que você faz. Cara, se apegar a um álcool. Você sai daquele meio. Porque quando você tá naquele meio. É Deus que muda. Como é que se diz? Você se sente o poderoso. Você chega na firma e diz, rapaz, ontem tomei todas. Tantas cervejas, tantas garrafas de... Acho até bonito tantos litros de bebida forte e tal. Rapaz, o cara, foi mesmo? Foi, tô ruim aqui. Né? Vomitar. E eles acham que isso... Mas eu digo isso, eu já participei disso. Por isso que eu digo que pode mudar quem está nessa situação. É só querer. Só querer. Né? É só querer. Agora, uma vez eu vi um pregador dizer, irmãos, quem não tem saudade, né? Quando você vem para a escola dominical no domingo, que vai voltando e vai vendo as pessoas tomando uma geladinha, quem não tem saudade me deu vontade de dizer, irmãos, tu tem. Eu não tenho. Eu não tenho não, viu? Eu não tenho. Eu faz uns 20 anos já que eu estou na igreja. Faz 20 anos que eu deixei de beber. Eu não bebi nada nunca mais na vida. Até refrigerante agora eu não tô... Você falar das músicas... Tô bebendo muito pouco, né? Às vezes eu brinco, né? Eu falo até na igreja lá, eu falo assim para os irmãos, para as irmãs, né? As musiquinhas de depressão, né? Só de choradeira, né? Você entra ali já o cara vive ali a música de depressão. A mente, é aquela mente. É o que a gente tipo, tá não evolui. aqui. É a mente que muda.
Porque, por exemplo mesmo, se você for olhar a música sertaneja de hoje, a música, qual é a letra que tem, mano? Tem letra, Não tem nada, só fala de traição e de bebida. É a música sertaneja, que tinha umas letras até bonita, né? Mas o que tem hoje é só fala traição e bebida. Aí você vai ver o funk. O que é que o funk tem? Cara, eu não sei, eu fico, sinceramente, não quero ser melhor do que ninguém. Não quero ser melhor do que ninguém, mas eu não sei como é que um crente, ele curte funk, rapaz. Pelo amor de Jesus de Nazaré, rapaz. Aí na internet. E eles vão curtir, ainda No bota no Instagram, story lá um no funk, Instagram, né? e lá as mulheres que gostam mesmo. Os homens gostam também, mas as mulheres é pior ainda. Aí, toda pintadinha, toda lá, curtindo o funk. Aí quando o cara assim, rapaz, é cantora gospel, cantora evangélica, de noite na igreja, aleluia, metanoia, metanoia, falando língua. É estranho mesmo, estranhíssimo. É estranhíssimo essas línguas aí. Entendeu? Aí, qual é a mente que mudou? A mente que mudou. Cara, sinceramente, eu gostava demais. Tinha um monte de música. E na minha época tinha música, era música romântica. Era música que falava assim de amor de homem e mulher. Não era homem, não era xingando mulher, nem maltratando que nem essa de hoje, não. Os caras falam que. Eu acho interessante, agora vamos pegar umas polêmicas, né? Acho interessante que às vezes as pessoas aí. Eles dizem que a igreja que é machista, né? Que a igreja é sexista. Não, a igreja, meu Deus, a Bíblia diz que a mulher obedece ao seu marido, machismo. E eles não veem essas músicas aí, não, né? Que as músicas é totalmente. É a música denigrindo mesmo a imagem das mulheres. Assim, chamando. Não, até esse aí, defensor das mulheres, né? Que hoje ninguém pode dizer nem. Não pode dizer que uma mulher é feia, não. Teve um deputado aí que foi processado porque chamou a mulher de feia. Processado. Pagou 100 mil reais. Aí, não, mas não, foi porque o processo, o juiz botou que foi porque ele chamou ela de feia. Não pode chamar mais nenhuma mulher de feia. Agora, essas músicas... Não pode chamar aí pode chamar de tudo. De tudo de que é tudo nome, que não presta pode chamar a mulher. Pior que é criança, que é bonito, ouvindo, é lindo. Rapaz. O cara não tem e a gente vê que a sociedade tá desse jeito também, porque a família, ela tá destruída. Às vezes eu passo por aí, eu vejo o carro ligado aí, o porta-mala aberto, tocando funk... Que misericórdia, o cara tá na frente de casa, as crianças dele na porta assim, e ele passando o pano no carro, limpando o carro e o somzão tocando. Tô normal. Né, rapaz? Aquilo a criança já nasce naquele ambiente. Já nasce, aí se cria, né? Aí a gente vê o que acontece hoje. É as meninas de 14 anos, 13 anos, tudo grávida. Porque na minha época de escola eu nunca vi uma menina grávida, nunca vi. Aí hoje é normal. Né? Hoje, relação sexual nas escolas está normal. E o que é que as autoridades... Veja que é uma destruição tão grande da família, uma falta de Deus, porque o que é que as autoridades fazem? Distribuir camisinha na escola. Para menino de 13 anos, de 14 anos, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Falta pai, falta mãe, falta moral, falta vergonha na cara, falta Deus na vida. Não dá não pra encarar. Não, e se você for falar alguma... Que é isso, rapaz? Esse retrógrado aí, esse atrasado, tá pensando que é no tempo dos anos 70, no tempo que nasceu, né? Não, mas o pior não é ver isso nem no mundo, né? No mundo até que seria, entre aspas, normal mesmo, que cada um vai pela sua própria cabeça, né? Mas o pior é você ver isso dentro da igreja, né? Da igreja. Você vê dentro da igreja, as pessoas... O divórcio da igreja mesmo... Um pai crente... Tá ao mesmo nível do mundo, né? Um pai crente bota um funk... Pra filhinha e ela fica lá dançando e ele posta. Ele acha bonito. Ele acha que lindo, posta. Do mundo eu nem falo nada porque já é do mundo mesmo, né? Mas dentro da igreja, né? E fica... Só Jesus para dar você vê que não teve realmente uma mudança. Aí por isso que às vezes a gente vai conversar com essas pessoas de Bíblia, eles não têm diálogo, né? Não tem diálogo. Aí... Não tem diálogo, não entende nada. E às vezes nem quer puxar assunto. Eu conheci um cidadão que... Ele estava lá animado, todo animado, conversando. Se você puxasse um assunto da Bíblia... Corria. Ele já se levantava, ele já tinha algo para resolver, porque já ia embora. Não sei. E essas pessoas são profetas, hein? Revela até pano de prato na tua casa, quanto tu tem. Mas vai conversar de Bíblia com eles... Que é um desastre, eles não querem nem assunto. É uma versão de Bíblia, né? Não. É uma versão, que é uma NVI. Não, pior que eles ignoram isso. Que é um Almeida aí, Almeida. Essa galera, eles ignoram isso. NTHL.
Quando você vai falar, ó, sabe, o Pentateuco, tal, os livros sapienciais, os profetas... Poéticos, isso não precisa não, irmão. sinóticos. Não precisa, porque eu recebo revelação do céu. Agora, eu não sei aonde é que está escrito isso na Bíblia. Eu queria achar essa, né? Onde está escrito que Deus vai te revelar a Bíblia, assim, você tem né? que estudar. Eu queria saber onde está isso. Quando fala assim, que teve uma vez um rapaz, né, chegou para mim e falou assim, mas você sabia que a Bíblia foi escrita por homens? Aí esses profetas, eles acham que esse livro aqui, assim, esse papel, não veio lá o papel não veio da gráfica não, né? Eu digo, não, a Bíblia não foi escrita por homens, foi escrita por mais ou menos 40 aí, num período de 1500 anos. Então não foi só um homem, né? Foi Moisés, foi Samuel, foi João, foi Mateus. Entendeu? Então o cara, ele tem a Bíblia dele, ele nem entende como a Bíblia dele... Você não vê esse coronavírus. Esse coronavírus tem tanto pai do coronavírus que eu revelei, irmão. Eu revelei... Que vinha o coronavírus. Eu revelei que vinha o coronavírus. No ano tanto de tanto eu revelei. Eu revelei o ano passado. Eu revelei coisa nenhuma, porque eu nunca vim falar nisso. Nunca. Só um cambada de mentiroso, rapaz. Porque eu nunca vi nem falar em coronavírus. Tu já viu falar? Não. Alguma vez em coronavírus? Não. Mas vai dar uma pesquisada na internet pra tu ver quantos profetas revelaram o coronavírus. Revelaram esse vírus, que eu nunca vi nem falar em coronavírus. A não ser quando começaram aí no passado, né? 2020. Depois de janeiro, né? Fevereiro, por aí. Por aí que foi que começaram a falar nisso. Mas um monte. Agora vai perguntar a eles um lado de Bíblia. Quantas vezes eles já leram a Bíblia? Quantas vezes eles já estudaram? Quantas vezes fizeram um curso? Não precisa não. Precisa sim. Precisa sim. Todo mundo teve mestre na Bíblia. Se um homem que nem Paulo, apóstolo Paulo, escreveu 13 livros na Bíblia. 13. Ele precisou estudar, meu amigo. A Bíblia não deixa oculto, não. Diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Vai ver quem é Gamaliel, vai estudar quem é Gamaliel. E você vê que Deus, Pedro andou com Jesus, João andou com Jesus, Mateus andou com Jesus, mas quantos livros cada um escreveram? Mateus 1 só. Mateus escreveu 1, João escreveu o quê? 4, né? 5, acho. João. 3 cartas de João, o Evangelho e Apocalipse, 5. Pedro escreveu 2. 2. Né? E Paulo? E os outros apóstolos? Nenhum. Tiago, que era irmão de Jesus. Vem Tiago, que pelo que... Foi o primeiro escritor, né? Escreveu a Veja como é que Deus faz. Os dois irmãos de Jesus, Tiago e Judas também. E você veja que, pelo que os estudos dizem, pelo que a Bíblia diz, quando Jesus morreu, Tiago e Judas provavelmente não estavam na fé ainda. Não. Ele estava lá no judaísmo deles. E o próprio Paulo, né? Paulo também. E o próprio Paulo. Agora vê quem Jesus chamou para escrever. O teólogo. Os teólogos, os doutores que estudaram. Porque... E Mateus também, ele era publicano, ele é cobrador de imposto, ele tinha um grande conhecimento também. Tem uns evangelhos que chamam ele de Levi, né? Levi. Eu já vi gente dizer teoria, né? Que talvez ele fosse levita. Mas não é muito difícil não, já que ele era cobrador e o cara tinha que ter um alto nível de instrução para escrever. Mas ele era chefe, né? Conta, né? Ele não era nem um cobrador de imposto normal, né? Ele era o chefão. Ele era aquele que ficava lá no... Ali eu acho interessante quando Jesus chama Mateus, né? O evangelismo de Jesus é quase um flash. Rapaz, não só chega e diz assim... Bora! Não, eu já falei isso. Não dá tempo de pensar, não. Eu já falei isso, as pessoas dizem, mas você quer dizer o quê, irmão? Que Jesus não tinha amor, não, é? Jesus era o pai. Porque Jesus, ele não ficava, meu filho, aceita. Bora, quer ir? Traz qualquer desculpa. Vamos, se não quiser, fica que eu fui. Fica, bora, vai. E quando a gente vê a conversão de Mateus, rapaz, a conversão de Mateus não é uma conversão fácil. O cara tinha um bom emprego, rapaz. O cara era chefe, ele ganhava muito dinheiro. Né? Que às vezes as pessoas aí que querem fazer essas campanhas de arrancar dinheiro do povo, aí coloca Pedro como Pedro, o pai de Pedro era dono de uma empresa de pesca e pai, não sei o quê. E por que essas pessoas eles negam tanta verdade? Porque se vamos falar de riqueza de apóstolo de Jesus,
Vamos falar de Mateus, Mateus. né? Mateus era chefe dos cobradores de impostos. Mateus era um cara rico. Agora, Pedro Rico, instruído. vivia numa colônia de pescador. O pai dele, a empresa dele, que ele era um líder ali naquela, Comunidade. né, naquela comunidade. Porque, na Quem verdade, tinha um barco, né? Quem tinha o barco era... era rico, né? Para os outros, né? Ele também era pobrezinho, não, né? É. Tem gente que Eles também não era um cara... Quando fala que os discípulos eram doutos, também não quer dizer que eles eram... É porque eles não tinham formatura, Ele não na tinha verdade, formação, né? né? Que nem o Paulo que estudou. Se Então, fosse- Paulo também ele era um cara bom de vida, né? Por quê? Que Paulo, ele... O nome hebraico dele, né, era Saulo. E Paulo, que também... Aí, vamos fazer até uma curiosidade aqui. Tem muito crente que acha que Paulo, ou Saulo, né? Saulo virou Paulo quando Jesus foi... Quando Não, mas eu já Jesus vi até chamou, né? pregação sobre isso. E Saulo... Que ele era Saulo, Agora era o um homem era Paulo. terrível. Mas E o quando cara Jesus não chamou sabe ele que como não era Paulo, assim, não. ele veio pequenininho. Eu já vi pregador pregando isso aí. rapaz. Saulo já se chamava Paulo antes de ser cristão, antes de seguir Porque Jesus. o nome dele podia significar Paulo, Saulo e Saul. É porque, como ele tinha cidadania romana, quando você recebe a cidadania, todos os outros países, antigamente era assim, hoje não, né? Até no Brasil, não sei se era assim. Quando você recebia a cidadania de outra nação, que ele tinha dupla cidadania, ele era judeu de nascimento e tal, mas ele era também Romano, né? romano, porque ele ganhou, né? A família dele era influente, a família de Paulo era rica. Ele ganha esse nome, Paulo, que é o nome, acho que é romano, se eu não estou enganado, ou grego. Não, o romano é Saulo. Não, o Saulo é judeu, é hebraico. Saulo é Shaul. Saulo. Significa Saul. E Paulo acho que é... Tanto que tem o Paulo mesmo, Félix. porque eu já li um estudo meu que ele adotou o nome Paulo porque ele ia para todo Exatamente. império. Ele era um império, o nome Aí que ele ele- dá. é Tanto que verdade. o cara pergunta a ele, né, que diz assim: eu comprei o meu título e você, né? Ele disse: não, o meu eu ganhei. Entendeu? Então a família dele era muito Ele adotou influente. esse nome porque ele ia pro Tanto império. que andar o Gamaliel tempo é todo, um né? dos grandes rabinos aí do Talmud. É um cara. Paulo é o nome romano mesmo. E Paulo foi ensinado aos pés dele, né? Então Paulo, ele já se chamava Paulo antes de aceitar Jesus, na realidade. Só que como ele se torna o missionário dos gentios, não, o apóstolo dos gentios, ele acaba preferindo o nome Paulo, que é muito mais fácil para você transitar pelo Império Romano. Ele é o maior evangelista da história, né? Então entra aí uma grande questão de Paulo, né? Aí a gente vê que sem arrependimento não há vitória, sem arrependimento não entra no reino, sem arrependimento não há salvação. Nossa, Veja o que diz 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome, veja, 1, se humilhar, 2, orar, 3, buscar a minha face, 4, e se converter dos seus maus caminhos. Esse converter aqui é se arrepender dos maus se caminhos. arrepender, né? Ó. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra, né? Ó, Amém. não tem como vitória sem arrependimento. Veja que aqui é acompanhado de oração, de jejum, né? Para que Deus venha perdoar os pecados. Então, o arrependimento, ele é essencial para... Eu não diria nem só para qualquer pessoa, né? Porque se você está fazendo uma coisa errada, mesmo no meio da sociedade, né? E muitas vezes você reconhece que está fazendo aquilo errado e muda a rota, muda... Adianta também reconhecer e continuar, né? É o que acontece muitas vezes com muita gente na igreja. O cara está na igreja, aí ele sai. Ele cometeu um monte de erro e ele, às vezes, a consciência dele mesmo pesa. Pesa, né? Que ele Né? sai. E ele mesmo sai. Ele mesmo sai, sem ninguém falar nada, sem ninguém dizer nada, ele some e não volta mais para a igreja. E passa um tempo lá fora e tal. E depois ele volta. Ele volta. Mas não voltou arrependido. Mas não se convenceu que ele precisa de misericórdia e de perdão de Deus. Porque ainda tava pegado, né? Essas coisas passageiras. Passa, mas eu conheço gente que já veio mais de 10 vezes para a igreja. Vem e vai, vem e vai, vem e vai.
sempre está vendo defeito. Sempre está vendo coisa que atrapalha ele. Meu amigo, quem quer entrar no reino de Deus... Não, é igual, às vezes eu vejo os irmãos... Você não pode encarar isso, não. Os irmãos às vezes falam assim na internet, né? Eu vejo lá naquele site site de notícia evangélico e tal. Às vezes eu vejo os irmãos, meu Deus, misericórdia, porque os crentes de hoje não é igual o de antigamente, porque o Israel de hoje não é igual o de antigamente. Como se as pessoas antigamente fossem perfeitas, fosse né? melhor do que hoje, né? Ser humano, pessoal, sempre o mesmo ser teve humano. os seus pecados, aí a gente vê hoje... Entendeu? Então, se você for ficar se espelhando nas pessoas ao seu redor, você nunca vai pra canto nenhum. Vai não. Sua mente é influenciada pelas pessoas ao seu redor, sua mente não é influenciada pela escritura. Tem outros que parece que só a anda... pessoa que tá com a mente fraca, né? Só anda, o combustível dele é elogio. Se não elogiar, Aí não vai. não vai. Quando recebe uma crítica, quer morrer. Ai, meu Deus. Aí, olha, sinceramente, se eu fosse olhar para a crítica, se eu fosse olhar porque já falaram de mim, eu não queria nem conversa com a igreja, papo com esse povo. Mas o meu problema é que eu não aceitei irmão, não aceitei irmã, não aceitei pastor, não aceitei pastora, não aceitei apóstolo. Por quê? Porque nenhum morreu por mim. Não foi nenhum que derramou o sangue por mim. Então, eu aceitei Jesus Cristo. E é com ele que eu vou até o fim. Ou com crítica, ou sem crítica. Eu sei onde a gente chega, tem crítica mesmo. E depois que o cara também tem a consciência, o cara não larga mais não. Volta Você mais. chegou num nível que... Acho que é Abacuque que ele discorda ali, né? Discorda de Deus. Acho bonito que ele discorda de Deus, né? Mas Deus não muda a opinião, não. E Abacuque, ele... já que não tem jeito mesmo, ainda que a figueira não floresça, tem problema, eu vou contigo. Então, quando você chega nesse nível de entendimento da escritura, você não consegue mais ir para outro. Você vai para igual o Pedro falou, para onde eu irei? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então, quando você chega no nível de conhecimento muito grande da escritura, de portas indo se abrindo, que antigamente você estava cego, você não conseguia enxergar, né? O mundo cega a gente, a trave que está nos nossos olhos nos cegava. Mas você conseguiu agora estar na luz, que a luz é Cristo, e você consegue ter um entendimento. Você fala, não tem mais jeito não. Agora esse é o caminho, não tem jeito. É igual Jesus falou, ou você entra sem braço, ou você entra sem perna, ou você entra sem um olho, mas você quer entrar, você vai se agarrar ali e dizer, não, eu vou entrar, porque Jesus disse que é bom. O reino é bom. Então entra que o reino é bom. E quando você chega nessa consciência e dizer, poxa, antigamente, quantas pessoas têm medo de ir pro inferno? Mas quando você tem uma consciência cristã, você não tem mais medo de ir pro inferno. Por quê? Você quer estar com Deus, você tem uma certeza tão grande que você pensa, não, eu vou entrar no reino, vou de todo jeito. De qualquer jeito eu vou... Não tem jeito. Chorando, cansado, em aflição, mas eu vou entrar. Vou mudar, vou... Eu sempre fui uma pessoa que eu recebi muitas críticas, porque o meu ministério é mais apologético. Eu gosto muito da apologética. E a apologética não é uma coisa muito popular, não é um ministério popular. Porque às vezes o negócio é meio duro, a gente fica até... Meio cismado de falar, fica Jeremias pensando... falou, né? eu não vou pregar mais não também. Porque as pessoas gostam mais do devocional, né? Deus vai fazer... Eu também prego isso, mas eu acho assim, eu tenho um entendimento assim. Se você não edificar os seus pés na doutrina, exatamente, naquilo que Deus te pede, que às vezes é duro para nós fazer, não é fácil não, entendeu? Para deixar aquilo que tem que deixar mesmo, e às vezes é duro para você falar para alguém que ele cometendo aquilo dali, ele está se desviando do reino. As pessoas não aceitam. As pessoas querem um evangelho light, isso é a verdade. Que você só diga que Deus vai dizer. Vai casar com não sei quem, vai ganhar um carro, vai... E esse é o evangelho de hoje. O problema também é que eu acho que a igreja ela trocou, porque a pregação é convencer o homem do pecado. A pregação, eu costumo dizer isso, né? Ela não é feita realmente para a igreja. A pregação ela é uma forma de evangelização, porque você vai convencer a pessoa, como João Batista, você vai convencer a pessoa do pecado. Mas no momento que a pessoa já foi convencido do pecado e ele já foi batizado, ele em tese, né, em teoria,
ele não precisa mais de pregação. Então ele não precisa mais. O que é que ele precisa agora? De ensinamento. Ele precisa de aprender, de ter uma consciência, de ir crescendo como uma criança, que a criança vai crescendo, aí vai chegando na adolescência, aí vai chegando na fase adulta, aí vai se tornando um homem, vai se tornando uma pessoa independente, né? E aí esse homem que agora é independente, que trabalha, que tem sua família, que agora ele arruma uma esposa e agora ele vai ter filhos, ele vai começar esse processo com os filhos dele de também instruir, mostrar o caminho, né? Esse é o propósito de quem foi crente. Então, um crente, agora você entendeu a sua consciência, você entendeu que você precisa arrepender, é chegar do reino dos céus. Eu entendi, agora eu preciso tal. Você tem que ser batizado para entrar no reino da promessa, para entrar na nova vida, né? Da água e do Espírito. E ser uma pessoa mais espiritualizada. Você foi batizado, você agora vai fazer o quê? Vai estudar a Bíblia. Para você ter o quê? Um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual ele pode demorar anos, né? Não é assim. Você vai ter várias coisas que vão acontecer na nossa vida que vai mudando a nossa mentalidade. Quando você é criança, você só quer brincar. É só diversão. Quem gosta de diversão é criança. A criança não tem preocupação. Quer assistir desenho, quer jogar videogame o dia inteiro. E o que for divertido, engraçadinho, coloridinho, a criança gosta. A gente é assim quando começa no evangelho, né? Depois você passa pela adolescência, aquele momento mais confuso, você quer muita emoção, você quer mostrar que você pode e tal. O jovem gosta muito de esporte, Ele acha que tem poder para mostrar tudo, tal, né? tal. Vamos mudar o mundo aí depois agora. Você vai chegar na fase adulta, que você precisa pagar boleto, você precisa trabalhar, você precisa... Tem muitas coisas que é conflitante, agora você tá por você. Entendeu? Você tá por você, você tem que... E essa é a vida. Aí depois você arruma uma mulher, aí o B.O. aumenta. Aí você arruma filho. E assim vai, mas a família vai o quê? Vai crescendo, vai desenvolvendo, vai conquistando, né? Como Abraão, fizeram Isaac. Isaac gera Jacó, Jacó gera ali os 12 formam a tribo posteriormente forma a nação de Israel, a nação de Israel forma reis, príncipe, exército, profeta, e vem o Messias, que é Jesus, e a igreja se expande. Então, o problema de hoje é que os crentes não têm mais maturidade. Então, todo culto você tem que convencer as pessoas. Todo culto tem que você ser tem que aquela convencer mesma a ladainha. pessoa. Você já poderia, Paulo fala disso, mas a gente reclama também. A gente reclama no nosso dia, mas Paulo já fala disso, né? Paulo já fala, até quando vocês vão estar no leite? Né? Até quando vocês estão bebendo leite? Quando que vocês vão começar a comer carne? Quando vocês vão começar a crescer, a se desenvolver? O escritor dos Hebreus também fala nisso. Entendeu? Pensei que vocês estavam numa comida mais forte e vocês ainda estão no leitinho. E às vezes a gente pega no pé das pessoas, não é? É porque é isso, é igual um pai que pega no filho e diz, meu filho, você vai jogar videogame para sempre, é? A vida, né? A vida é difícil. A vida tá mudando e você ainda tá aí. E aí, vamos encerrar? Até... Só encerrar o raciocínio. Tem algo ainda para... Então falta você ter uma mudança de mentalidade, deixar de ser criança e adolescente e começar a pensar que agora você é um adulto, meu filho. Agora ninguém precisa mais ficar dengando você, não. Né? Vai com as tuas pernas. Trabalha numa firma para ver quem vai dengar você. Assim é o reino também. Agora você é um adulto, agora você tem uma metanoia, você tem uma mudança de pensamento. Você agora anda com Cristo, você tem que ter postura. Porque se você não tiver postura, você está envergonhando Cristo. E se o ímpio blasfemar de Cristo por sua causa, olha o B.O., né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, né? Eu tô até na igreja. Até a próxima. Hoje eu quero mandar um abraço aí para nossa presidente, Lúcia Siqueira. A patroa lá em casa, ela é quem manda. Hoje é o dia das mulheres também, né? Hoje é o das dia... mães, né? Mas todas as mulheres são mães, Manda aí um abraço para tua então, mãe, rapaz. Para minha mãe aí, né? Feliz Dia das Mães para todas as mulheres aí. Cantora Poliana Siqueira, Aline Eliane Siqueira também, todo mundo, toda a galera. Shalom Aleichem, né? Shalom. Pastora Lúcia, hoje eu encerro com você. Um beijo para você e feliz Dia das Mães. Yom